Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, reunidos, para juntos aprender mais e mais da palavra de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, está eu no meio deles. E eu creio que o Senhor está aqui. A gente sabe que nesse mundo de pessoas tão sem conhecimento, quem termina sendo escolhido pelas pessoas, irmãos, é as coisas do mundo, né? As coisas mundanas. Onde tem as coisas, acontecem as reuniões, os eventos mundanos, a multidão é imensa, mas aonde acontece, onde está reunido pessoas para ouvir a palavra de Deus, não tem essa multidão. Por isso, Jesus já sabia que ia ser assim. Tanto que ele deixou esse versículo dizendo que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Aleluia. Então isso é que importa, irmãos, é a gente saber que Jesus está presente. Não é verdade? Glória a Deus. A palavra que a gente já ouviu os louvores, já oramos, e agora vamos para a melhor parte, que é a palavra. Por que a palavra é a melhor parte? Porque a palavra é quem nos ensina, é quem nos tira da falta de conhecimento, do anonimato, de tudo. A palavra de Deus nos tira e nos leva para um nível que a gente entende, que a gente aprende a palavra, a gente começa a seguir a palavra, obedecer a palavra, e a partir daí a gente vai se transformando em outro tipo de pessoa, com outros costumes, com outras vivências. Não é nem para se comparar, não é verdade, irmã Edith? Aleluia, glória a Deus. A palavra que eu quero partilhar com os irmãos hoje vai ser uma palavra maravilhosa, de grande ensinamento, que como eu gostaria que aqui tivesse bastante pessoas para ouvir a palavra, para descobrir a verdade. Não é verdade, irmãos? Aleluia. Verdade. A palavra se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, a seguir. O título dessa palavra é: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aleluia. No Evangelho de João, irmãos, capítulo 8, verso 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a única verdade, irmãos, que nós temos que conhecer, porque essa nos liberta de qualquer tipo de coisa, de vivência que não agrada a Deus, é a palavra. Essa sim, não tem capacidade de nos libertar de tudo aquilo que não é bom para nós, de tudo aquilo que mancha a gente, de tudo aquilo que estraga nosso caráter, de tudo aquilo que Deus não se agrada. A palavra dele tem condição de nos libertar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra diz assim nesta noite: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus
e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrenas e não credes, como creres se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam provadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eita, irmã Edith. Glória a Deus. Que palavra linda, né, irmã? Oh, Jesus, oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus, Senhor Deus e Pai. Nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor abra o entendimento de todos nós que estamos aqui nesta noite, para que nós ouça a sua palavra, Senhor, entenda e coloque ela, guarde ela em nossos corações e possamos passar a praticar, a viver a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é o livro sagrado
E ela é o manual de ensinamento, o manual de instrução que ficou aqui deixado por Jesus. Para quê, irmãos? Para que todo ser humano leia a palavra de Deus, aprenda e passe a viver, obedecer, viver a palavra. Que só aí, irmãos, só assim, dessa forma, as pessoas têm condições de viver umas vidas, ter a vida correta, né, irmã Edith? Por quê? Porque está aqui o manual de instrução. Mas é triste, mas infelizmente é a verdade. Se tem um livro que as pessoas, a maior parte, não gosta de ler, irmã Edith, é a Bíblia. E como é que vai saber viver corretamente? E o que acontece com isso? As pessoas vivem à toa. As pessoas vivem sem conhecimento. As pessoas vivem sem o rumo certo. E quem vive assim, irmãos, o que acontece? Escuta um para aqui, escuta outro para ali, escuta outro para acolá, um confirma, o outro não confirma. E termina as pessoas ficando como? Atribuladas. Atribuladas. Sem rumo correto, sem o rumo correto. E como é que diz? E quem fica feliz com isso? O mal. Por quê? Porque tem as pessoas de qualquer jeito. Para quê? Para levar as pessoas para o mal, para destruir, como é o que a gente vê aí. Todas as idades, irmãs. Todas as idades. Idade jovem, idade mais um pouco, idade mais um pouco. E até as pessoas de idade, perdidas, se perdendo, perdidas há anos, que devia começar a se encontrar, continuam perdidas. Por quê? Porque nunca tiveram encontro com a verdade. A palavra não diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? De que a palavra de Deus liberta as pessoas? Irmãos, de tudo quanto não presta. Se assim a pessoa quiser. Porque muitas das vezes as pessoas nem querem. As pessoas acham bom viver, embora sejam machucadas, embora sejam maltratadas, esculhambadas, delas levadas até a morte. Mas é como se as pessoas gostassem de viver dessa forma. É verdade. Porque é o único jeito que dá para se perceber. Tudo bem, não tem conhecimento, mas a pessoa vai atrás, né, irmã? A pessoa vai atrás, vai procurar. A pessoa é convidada, vai aprender. A gente diz: você é filho de quem? Todo mundo diz: eu sou filho de Deus. Mas como é que anda? Anda semelhante a Deus? Anda parecido com Deus? Ou anda só praticando na vida coisas que se parecem com o mal? Não é isso que a gente vê, infelizmente? Verdade. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha aqui essa conversa de Nicodemos com Jesus. Ele era um homem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse homem, ele foi ter de noite com Jesus. Ele foi ter uma conversa, foi conversar com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Está vendo como Jesus era diferenciado? Ele chamou ele aqui de Rabi. Quer dizer essa palavra Rabi? Mestre e doutor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Essa palavra Rabi quer dizer mestre e doutor. Quer que liga aí? Mestre e doutor. Liga, esqueci. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nicodemos, ele tinha a consciência de que Jesus não era qualquer um. Aleluia. Então ele perguntou:
ele perguntou: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo, irmãos, como é? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a pergunta, as duas perguntas que ele fez para Jesus. Jesus respondeu: em verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é o batismo? O que é nascer do Espírito, da água e do Espírito? É quando a pessoa é batizada. O que é o batismo? Qual o significado do batismo? Arrependimento. É arrependimento. O batismo é um símbolo do arrependimento dos pecados e uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Olha o que é o batismo. Aí, irmãos, a gente vê, eu não sei totalmente por que razão, a gente vê as pessoas fazer as coisas de forma errada. Porque, irmãos, eu sou assim. Entre eu acreditar, irmã Edith, no que as pessoas dizem e o que a Bíblia diz, 100% eu acredito no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia ficou aqui escrita como um manual de ensinamento verdadeiro para nós. Então, entre o que as pessoas falam e o que a Bíblia diz, eu 100% acredito na Bíblia. Porque a Bíblia não falha. O que Deus deixou escrito não falha. E as pessoas, por mais sábias que se achem, erram todo dia. Todo dia elas cometem erros. Todos os dias, em quase tudo que vão fazer, estão errando. É verdade. Por quê? Por muitas razões. Razões que a gente sabe e razões que a gente não sabe. Com certeza. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente nasce, irmãos, da mãe da gente, é carne nascendo da carne. Carne nascida da carne. Só que quando a gente se batiza, esse símbolo do batismo, aí a gente nasce do Espírito, da água e do Espírito. Aí eu pergunto, criança pequenininha tem pecado? Criança recém-nascida tem pecado? Não tem pecado, é inocente, ela não entende de nada, das coisas do mundo, onde é que é certo, onde é que é pecado, ela não cometeu pecado, então ela não tem pecado nenhum. Aí, irmãos, não sei o quanto tem de erro e nem porquê, cada um deve saber, e deve ser totalmente por falta de conhecimento. De uma parte não pode ser falta de conhecimento. Porque aí junta, irmãos, quem vai batizar, no caso os padrinhos
o padrinho e a madrinha, a mãe e o pai. 90% sem saber de nada. Mas aí tem a pessoa que vai batizar. Seja quem for, vai batizar. Quem vai batizar sabe, porque quem vai batizar tem o conhecimento aqui da palavra. Com que idade Jesus se batizou? Adulto. Jesus não tinha pecado. Só que a gente, quando a gente cresce, o normal, infelizmente, do ser humano, irmãos, é pecar. Porque não tem conhecimento de nada. Chega uma altura que está cheio de pecado. Isso quem foi batizado pequenininho, quem não foi, porque tem gente que está adulto e não é. Há uns anos atrás, tinha às vezes que quando as pessoas iam se batizar, era perto de casar. Estava pagando o tempo todo. Batizado ou não batizado, cheio de pecado. Aí, irmãos, eu fico pensando, como é que as pessoas adultas atribuem uma responsabilidade dessa, que tem um batismo, a uma criança que não entende de nada. Aí depois o sacerdote que batizou vai embora, quem batizou vai embora, o padrinho e a madrinha vai embora, o pai e a mãe continuam com a criança, mas não sabe de nada. E aí a criança cresce e começa a vida de pecar, começa a vida de pecado, e o batismo serviu para quê? Nada. Se ele não sabe do que foi feito. Foi um ato que aconteceu ali entre os adultos, mas a criança não sabe de nada. Praticamente, como a palavra está falando aqui, perdido. Por quê? Se a palavra está dizendo que aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus, e aqui está dizendo que o significado do batismo é arrependimento dos pecados, a hora de batizar é quando está adulto. E não é de qualquer jeito. As pessoas têm, eu mesmo foi assim. Quando me batizaram, irmã Edith, eu não sei quando foi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que foi dito. Eu não sei como foi. Então serviu para mim para quê? Se a gente tem que honrar o batismo, eu não sabia. Como ninguém sabe que é batizado pequeno. Padrinho e madrinha não ensina. Sacerdote vai embora. Pai e mãe não sabem ensinar. Pai e mãe não sabem nem o significado do batismo. Padrinho e madrinha muitas das vezes não sabem. Então adiantou o quê? Para quê? E quando a pessoa está adulto, que é para se batizar, também não é de qualquer jeito. Não se pega uma pessoa de qualquer jeito e leva e batiza. Porque vai ser outro trabalho perdido. A pessoa precisa... Mas e como é que tem que ser feito? A pessoa precisa ouvir a palavra, começar a entender, até que chega o dia que a pessoa sente no coração a vontade de ser batizada. Comigo foi assim. E aí a gente recebe um curso para se batizar. E a gente se batiza. E a gente entende o que está fazendo. Qual o significado de um batismo. Aleluia. Louvado e engrandecido Aleluia. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui. O batismo é um símbolo do arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados. Dos pecados e uma decisão de seguir a Jesus Cristo. Não se toma decisão, irmãos, de uma hora para outra, de qualquer jeito. Para a gente tomar uma decisão, a gente tem que saber o que está fazendo, entender para decidir. Até porque
decidir a seguir a Jesus, não é de qualquer jeito. Aleluia. Então, pelo que a palavra está dizendo aqui, enquanto a pessoa não decide, não é batizado para se arrepender dos pecados, a pessoa não segue a Jesus. Quem acha que segue, está bestando, não sabe o que está fazendo. Não se segue a Jesus de qualquer jeito. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Toma uma decisão de seguir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aqui em Romanos, capítulo 6, verso 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, como também velha mulher, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e o fim de que não sirvamos mais ao pecado. Oh, glória. Tá vendo? O corpo, quando a pessoa desce as águas, o corpo sujo, o corpo imundo, o corpo manchado de pecado, aquele ali acabou. E renasce do Espírito, um corpo, uma pessoa diferente. Olha, irmã, como é fino. É verdade. Como é fino as coisas de Deus. Eu fico assim pensando como é que as pessoas não têm noção de quantas coisas de Deus é fina. Que as pessoas fazem de qualquer jeito. Quantas vezes as pessoas aí que estão à frente das lideranças pegam as pessoas, irmã, do jeito que vem, esfrega para lá e para cá e batiza. As pessoas fumando, as pessoas bebendo, as pessoas mentindo, as pessoas caluniando, as pessoas cheias de tudo que é defeito do mal, de tudo que é tipo de pecado. Não, mas eu acho que deve ser assim, não, vamos batizar logo, que é para ver se a igreja enche, que é para ver se... Mas não enche. Para que a igreja cheia de gente de qualquer jeito, irmão? E se Jesus chegasse, dizia assim, ó, não tem nenhum preparado. Está cheia a igreja, está até na porta, mas não tem ninguém preparado. E quem está para preparar não soube preparar. E aí tem aquele versículo que diz assim: afastai-vos de mim, pois não te conheço. Olha que contradição, olha que coisa séria. Apartai-vos de mim, não te conheço, pois não te conheço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Voltando aqui para a palavra. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Ele ainda não tinha entendido. Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não crestes, como pode creres se vos falar das celestiais? E não é verdade, irmãos? Quem não entende de coisas que se fala terrena, coisa da terra, Jesus falou e ele não entendeu. E como é que vai entender das celestiais? Como é que vai conseguir entender, irmão? Não entende. É verdade. Aleluia. Sim, mas as crianças de novo. Aí as crianças são batizadas e não sabem nem o que foi que aconteceu. Irmãos, quem batiza dessa forma, será que não lê a Bíblia? Porque se for para não fazer como está escrito aqui, vai fazer como quem mandou, como quem deixou escrito.
Porque essa palavra aqui, ela não é qualquer palavra, ela não é de brincadeira. Aqui era Jesus, o Filho de Deus, instruindo Nicodemos, falando com ele sobre o batismo. E falando coisas muito sérias. Quem não nascer de novo não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Nasceu da carne, nasceu da mãe e depois tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Porque é nessa hora que é feita a limpeza, para quem entende e para quem quer. Porque muitas das vezes, irmã, a gente vê as pessoas se batizar e eles ainda criam aí um deboche. Não se batizou não, só tomou banho. E é verdade. Não respeita o símbolo que foi feito. É verdade. Não respeita. Aí fica dizendo, fulano não se batizou não, fulano só tomou banho. Por que só tomou banho? Se molhou e continuou na mesma vida imunda de antes. Não honrou o símbolo, não honra o batismo. O povo não honra o batismo. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, glória. E a palavra segue dizendo, Jesus falando, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. Para que todo aquele, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. É séria essa palavra, viu? Essa palavra é muito séria. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, de novo, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é um mandamento, nós temos que crer em Jesus Cristo. Por que é que o povo vive aí, a humanidade, perecendo, irmãos? De todo tipo, em toda situação de miséria, toda maldição, as pessoas vivem perecendo, irmãos. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam em Jesus, mas não creem. Fala no nome dele em vão. Não é isso que acontece? O povo até fala no nome de Jesus, mas cadê que crê nele? Cadê a fé nele? Cadê confiar nele? Muitas das vezes, irmãos, o povo confia muito em coisas, em pessoas que não merecem confiança nenhuma, não merecem crença nenhuma. É verdade. Tem coisas que a pessoa crê que não servem para nada e a pessoa ainda se suja. Pense como é que Deus, que Jesus olha do céu e vê as pessoas aqui crendo em coisas, em objetos, em pessoas, em seitas que não valem nada. E a trindade do céu que a pessoa crê, as pessoas crê, depositar confiança, eu creio, eu sei que eu posso confiar, eu posso contar com ele, porque eles são aqueles que tudo podem. E as pessoas não creem. Muitas das vezes, quando as pessoas recorrem a Deus, recorrem a Jesus Cristo, já andaram por tudo quanto foi de lixão do inferno. Já gastaram dinheiro, já fizeram pactos, já fizeram coisas indecentes. Delas tão indecentes que tem que fazer escondidos, às horas mortas, para que ninguém veja. Depois de tudo isso, quando você pensa que não, estão falando em Deus, estão falando em Jesus. Verdade. Muitas das vezes, quando não deu certo, porque muitas das vezes recorreu a fontes porcas, a fontes imundas, a fontes diabólicas,
Aí não deu certo. Aí depois ainda dizem, Deus quis assim fazer o quê? Deus quis assim fazer o quê? Cometendo outro erro. Cometeu o erro de deixar ele, de deixar de recorrer a Deus, recorrer a Jesus Cristo, que tudo pode, para que recorrer a quem não pode nada, e depois, quando não dá certo, ainda atribui a falha a Deus. Ainda atribui a falta da vitória a Deus. É verdade. Irmãos, se as pessoas se aprofundassem na palavra, em conhecer a palavra, irmã Edith, o povo, quando pensasse em falar no nome de Deus, pensava 3 vezes. Eu posso falar com Deus agora? Eu posso envolver Deus nisso aqui? Eu posso falar isso dessa forma com Deus? Eu posso falar dessa forma com Jesus? Não, mas a humanidade vai aí assim, ó, de todo jeito, de qualquer jeito, por tudo quanto é de lugar que devia nunca passar, ainda leva o nome de Deus, o nome de Jesus pelo meio, assim, ó. Como se o nome de Deus, o nome do filho dele fosse lixo. Para gente cego, sem conhecimento, que anda mais o diabo do inferno, de que mais Deus está levando, arrastando o nome deles assim por o meio. E muitas das vezes se achando. E Jesus chegar e dizer assim, sai daqui porque eu não te conheço. Tu sai daqui porque eu não te conheço. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz assim, quem crê, é quem crê. É diferente de crer e for batizado, de ser batizado, não crer. É verdade. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, mesmo batizado não serviu para nada. Ou seja, piorou. Participou de um símbolo que não honrou. Não honrou. Piorou. Aleluia. Aqui no Evangelho de Atos, capítulo 2, verso 38, diz assim. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Está vendo? Está vendo? Arrependei-vos. Quando a hora da pessoa se batizar, irmão, é quando a pessoa tem consciência do que é certo e do que é errado, do que pode praticar e do que não pode. E decide. Quando a pessoa decide, é porque a pessoa caiu em si, entendeu tudo e se arrependeu. Se arrependeu. Aí é a hora do batismo. É aí a hora do batismo. E não acabou por aí. E segue a jornada. Na vigilância e buscando. Porque tem que ter todo o aparato. Porque senão, com 2 dias já desviou, já esqueceu, não sabe. Ó, passou tudo para trás. E se joga aí. Porque o mundanismo, as coisas mundanas, irmãs, é terrível. As coisas mundanas enchem os olhos do ser humano. É verdade. Então, mesmo depois de batizado, tem que estar na fonte. Eu chamo a Bíblia, é fonte divina. Sabe aquela fonte limpa? Aquela fonte pura, aquela fonte purificada, aquela fonte de água viva. Que quem bebe nela, quem aprende a beber nessa fonte, jamais beberá água suja. Jamais. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E infelizmente a gente vê as pessoas não dar valor nenhum. Uma grande quantidade, uma grande porcentagem
da humanidade não dá valor nenhum à palavra de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a palavra. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Ele não veio para aqui, Deus não mandou ele para cá para vir condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio fazer um conserto, ele veio consertar, ele veio limpar. A que preço, irmãos? A preço de sangue. A preço da vida dele. Foi o preço. Verdade. A preço de muito sofrimento, de muita perversidade que fizeram com ele. Foi o preço foi esse. E para quê? Para condenar o mundo? Não, para salvar. Para salvar a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo. Palavra maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Fosse para salvar o mundo. Quem crer nele, de novo, quem crê, aquele que crer nele, não é condenado. Por quê? Porque é amparado, porque é obediente, porque vai viver corretamente. Irmãos, quem anda direito, quem vive corretamente, quem pratica o que é reto, quem vai condenar? Ninguém. Aqui na justiça terrena, quando você vê uma pessoa passando por apuros, a justiça atrás, a justiça intimando, a justiça interrogando, a justiça, sabe? A pessoa passando por aquele tropeço, aquele tormento, é porque a pessoa está andando de forma errada. Mas quando a pessoa anda direito, a pessoa não participa de coisa errada, tem uma vida correta, justiça anda atrás aqui na terra? Não anda. Anda em delegacia? Não anda. Por quê? Porque não precisa. Verdade. É preso. Justiça. Polícia sai atrás de quem não está fazendo coisa errada na rua, correndo atrás, botando na viatura, levando e prendendo? Não anda. Quem não faz coisa errada recebe veredito de condenação, de passar não sei quantos anos preso na cadeia. Não recebe. Por quê? Porque não está errado, porque não fez coisa errada. A mesma coisa a palavra está dizendo aqui, ó. Quem crê nele não é condenado. Por quê? Porque é amparado, porque anda justo, porque descobriu a verdade e vive a verdade. Descobriu a verdade e foi liberto de tudo que não prestava. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra segue dizendo: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está vendo? Quem não crê, a palavra diz já está condenado. Só que enquanto há vida, há tempo. Enquanto a vida está no prazo. Errou até aqui, chegou aqui, decidiu, parou de errar, se arrependeu, conheceu a palavra, passou a obedecer a palavra, se converteu, se batizou, a palavra diz: nova criatura é. Nova criatura. A palavra diz que as coisas velhas, as imundícies, os pecados, o corpo velho que vivia para servir as imundícies do mundo, ficou para trás. E nova criatura para seguir em frente. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.
E já está condenado por quê? Qual é a condenação? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Está vendo? A luz veio ao mundo. A luz veio e a luz está aqui. E na época os homens amaram mais as trevas, as coisas erradas, do que a luz. Quem era a luz? Jesus. E lá naquele lugar onde estava o prende e solta, solta, prende, que tinham prendido lá um homem que ele não era essas coisas. O que o povo gritava? Para prender Jesus e soltar. Era Barrabás, né? Homem perverso, homem do mal, como tem muitos hoje aí em cima da terra, atuando como uns Barrabás. Só fazendo o que não presta e se achando. Achando que estão certos, achando que estão corretos. Mas só eles e quem é do nível deles acha que eles estão certos. Porque quem não é, não acha. E principalmente a Trindade Divina não acha. Não acha certo de jeito nenhum. E o outro falava, mas como é que eu vou prender ele? Se eu olho, não vejo defeito nele. Não tinha conversa. Era para prender Jesus e soltar Barrabás. Por quê? Porque a mesma cara, eu acredito, de quem estava mandando soltar Barrabás tinha a mesma cara, era da mesma panela, do mesmo nível, do mesmo quilate de Barrabás. Com certeza. Olha aqui o que a palavra está dizendo. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as obras dele eram más. Então, se as obras do que estava preso eram más, quem queria que soltasse, que diferença tinha? Nenhuma. Então, a palavra está dizendo, amaram mais as trevas do que a luz. Está se falando dessa hora aqui. E teve tantas outras horas. É verdade. Tantas outras horas. Antes de Jesus nascer, já tinha gente se preparando para matar ele. Procurando onde é que estava, onde é que ia nascer, onde é que estava. Quando eles não acharam brecha, foi decretado: menino de 2 anos abaixo, mata. Tudo. Que é para ver se ele estava no meio. Então, era um homem das obras más. E hoje está diferente, irmãos? Que diferença tem hoje? É a mesma coisa. Aleluia. Porque todo aquele, as obras deles eram más. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. E não vem para a luz, porque as suas obras não, para que as suas obras não sejam provadas. Porque, irmãos, pode ter o que tiver escondido. Quando a luz chega, todo lugar que está escuro, na hora que você leva a luz, o que tiver ali é visto. E quem anda fazendo o que não presta, quem anda com coisa errada, está sempre se escondendo, está sempre pelas horas mortas, está sempre pelos desvios. Quem anda com coisa errada, não segue o caminho certo, fica procurando desvio. Ó. Como é que o povo que vai com coisa errada, que anda com carro que não está legalizado faz? Fica procurando vareda, procurando caminho. Ah, ali tem alguém que vai me pegar, então aqui antes eu vou procurar uma vareda e cortar o caminho por fora. Não é verdade? Não é assim que acontece? É verdade. Aleluia. Glória a Então, por que foi que eles aborreceram a luz? Porque as obras deles eram más. Então, para que eles se vissem livres daquela luz, solta o podre e prende a luz. Solta ele que não vale nada, mas é igual a nós, e prende a luz. É verdade. E eu não sei se Jesus chegasse hoje não fazia do mesmo jeito. Porque a gente vê uns com os outros aí. O povo entre si, uns com os outros. Alguém está falando a verdade? Alguém está fazendo certo? Não. Não. Eu quero saber desse aqui.
Porque aqui nós estamos tudo com a cara só, um nível só. Tudo na perversidade, na imundície, no roubo, na mentira, na camuflagem, e tudo de ruim, estão tudo junto. Então, se chegar alguém para fazer diferente, não. Do mesmo jeitinho, estão aí. Aleluia. Aleluia. E a palavra termina dizendo aqui: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ou seja, quem está correto não tem medo de justiça, não tem medo de estar na luz, não tem medo de estar no claro. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que medo tem quem está correto? Que necessidade de se esconder tem quem anda correto? Nenhuma. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória. Mas a parte mais que essa palavra frisou, ensinou, foi sobre o batismo. Foi sobre o batismo. Que é uma coisa muito importante na vida do ser humano. E o ser humano, irmãos, não sabe de nada, não entende de nada. Sabe assim? Que pena. Que pena que os filhos de Deus andem dessa forma. Que pena. É verdade. Que pena que estão na bagaceira. O pai olhando, o irmão olhando, a trindade divina olhando e vendo a bagaceira. E o inferno infesta. E os demônios, tudo que é capanga do inferno infesta. Porque eles dizem que a maior sede é de laçar a maior quantidade de gente para o inferno. Que pena. Que pena. Que pena. A gente olha um momento desse e não tem... O povo não quer. O povo esquece, o povo não tem vontade, o povo se cansa, o povo não se preparou, o povo esqueceu, o povo não sei o quê, o povo não. Hoje não sei que dia, hoje não, amanhã não tem. Amanhã é outro dia. Só que aonde tem uma preparação das trevas, onde tem uma preparação que só leva as pessoas ao escândalo, onde tem uma preparação que só leva as pessoas à perdição, se o espaço, tem que olhar se o espaço comporta. Vai ter condição de receber o tanto de gente, porque senão tem que procurar um espaço maior, para se juntar tudo para participar da perdição. Verdade. Que pena. Que pena. Ninguém quer. Quase ninguém quer. Muitas das vezes, irmãos, infelizmente é doído, mas é a verdade. Até onde está reunido as pessoas que dizem que é para seguir a luz, que estão seguindo a luz, nem todos. Nem todos. É lá por estar, mas bagunçado na bagunça. Muitas das vezes até as escondidas. Que pena. Que pena. E eu encerro dizendo: a vida aqui, nós estamos aqui de passagem. É uma passagem. Qual é aquele que pode abrir a boca e dizer eu não? Bater no peito e dizer eu não? Ninguém. É de passagem. Uns ficam mais, outros vão que nem pensa que é a hora e já vão. E muitas das vezes vão na maior imundície do mundo. Verdade. E aí quem fica, ninguém sabe para onde vai. Só sabe que foi despreparado. E quem vai despreparado, o lugar não é bom. Segundo a palavra. E aí fica os outros, eu sempre falo, fica os outros atrás fazendo recomendações. Recomendações que não, Não. A senhora está na sua casa, aí eu fico daqui dando ordem para lá, para sua casa, mandando ordem. A senhora aceita, vai acatar as ordens, principalmente se as ordens forem injustas? A senhora não acata, diz o que a irmã Edna está pensando da vida dela. Ela apanha tudo que a imundície que ela não quer mais na casa dela e ela manda para guardar na minha casa. E por que ela não jogou no lixo? Que ela fica mandando para minha casa. Minha casa mesmo não.
Irmãos, é a mesma coisa. É o povo morrendo na maior podridão, porque nunca quiseram a fonte, beber na água do céu, na fonte do céu. O povo só bebe na fonte do inferno. Aí no dia que morre os parentes ficam, Deus receba de braço aberto, bota num bom lugar, dê o céu por descanso. E é assim, e é assim. Outro dia aí que partiu um homem aí para a eternidade, ele era da nossa igreja, era crente, tudo, largou a nossa igreja e foi para servir a prefeitura por aí. Desprezou a nossa igreja, não veio mais. E era servo de Deus, louvava a Deus e tudo. Aí agora depois que virou um trapo, trouxeram para a igreja, por despedir todo mundo na igreja. Sei que ele se arrependeu. É porque está no lugar certo, irmã. Quando a pessoa erra o caminho é porque não sabe direito. Quem sabe o caminho direito, irmã, não erra. A senhora sai aí, ó, são tudo comparações simples, mas verdadeiras. A senhora sai aí para ir para sua casa, aí tem uma pessoa aí fora de Dona Edith, sua casa é para ali. A senhora vai para ali? Se a sua casa a senhora sabe que é para aqui? Se eu estou com a chave. A senhora com a chave, sabe onde é a sua casa? A senhora vai escutar a conversa de terceiro que está aí fora? Quando a pessoa está no lugar certo e vem outros de lá e leva oferecendo vantagem, e a pessoa de um minuto para outro se vai e se perde, é porque não estava aqui de verdade, não conhecia a casa que mora, a casa que está. Verdade. É desse jeito. Então, Jesus. Vai atrás de vantagem. Confiando, deixa de confiar no... Para confiar em um qualquer capanga que chegou e fez um chaveco. Muitas das vezes até mandado do inimigo. Para perder a alma, né? Aí vai e se mete lá, se embrenha lá nas podruras. Quando pensa que não, é chotado de lá mesmo, por os de lá mesmo. Isso em qualquer lugar. Aí volta com o cabinho entre as pernas. Só o bagaço. Que é uma forma do mal escandalizar a casa de Deus. É desse jeito. É tirando um cara pra cima que tá dentro, mas não tá de verdade, leva pra lá, esculhamba todinho quando acabar. Quando tá lá com o cabo das pernas, aí volta. Ele abandonou completamente, não vinha nem na igreja mais. Para vir escandalizar a casa de Deus. Verdade. Veio por Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Então, Deus. irmãos, graças a Deus, palavra maravilhosa. Nós hoje ouvimos uma conversa muito séria de Jesus, instruindo Nicodemos. E essa, sobre o batismo, e essa palavra está aqui, para quê? Para nós hoje, para o ser humano de hoje. Aleluia. Saber que não é de qualquer jeito. Oh, glória. Não é de qualquer jeito. Se aqui na terra qualquer coisa não pode ser de qualquer jeito, e as coisas de Deus, como é que as coisas de Deus podem ser de qualquer jeito? E o povo faz. É verdade. Mas na hora que chegar lá diante dele, ele vai dizer, sai daqui que eu não te conheço. Ou então quando ele sentar que vier todo mundo, lado direito das ovelhas e o lado esquerdo dos bodes. O lado esquerdo é para os bodes. E dali desce para o lugar que o diabo que tem preparado para o diabo e os seus servidores. Aleluia. Porque tem irmãos, os servidores de Deus e os servidores do diabo. Aqueles que estão servindo a Deus, ótimo, já estão na posição certa. Aqueles que não estão, se quiser se arrepender, enquanto está vivo é tempo de se arrepender e ser uma nova criatura. Mas a gente, irmãos, infelizmente a gente não vê interesse nas pessoas. Não vê. Não vê, irmãos. Infelizmente, não vê. E a gente não pode obrigar, né? A gente não pode obrigar as pessoas. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de hoje, irmãos, foi essa. Eu tinha que separada da parte de Deus para nós ouvir. Palavra maravilhosa. Glória a Deus. Palavra falando de um símbolo
que que o ser humano, mesmo já estando desgastado de pecado, de toda imundície mundana, mas se opinar, se posicionar, se sentir à vontade de se regenerar, de ser uma nova criatura, participa desse símbolo e é uma nova criatura. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho. Se a irmã não aguentar ficar em pé, fique sentada mesmo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, irmãos, por esse momento Não precisa ficar tão em pé não, irmão. precioso. Pode ficar sentadinha mesmo. Em pé não. Agradecer a Deus por esse momento tão especial. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, seu Filho, em nome do Espírito Santo, eu já quero, Senhor, te agradecer imensamente por esse momento tão precioso, Pai, aqui na tua presença, Obrigado, meu Pai. lendo e ministrando essa palavra para mim mesmo e para meus irmãos que estão aqui presentes. Poucos, mas o Senhor diz na sua palavra que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está presente, eu creio. Em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor está aqui presente. Então eu sou muito grata, Senhor, por esse momento de aprendizado. Quero orar nesta noite, Senhor, Em nome de Jesus. pelas pessoas que ainda não se decidiram, que parece, Senhor, que ainda não entenderam que sem Ti não somos nada. Que o Senhor visite as pessoas, que o Senhor tenha um encontro com elas, que o Senhor abra a mente delas, o coração, para que elas venham entender e buscar a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus mandamentos enquanto é tempo, porque o tempo pode esgotar e as pessoas partir de qualquer jeito, despreparado. Visita elas, Senhor, todas elas. O Senhor é quem bem conhece a sua turma, o Senhor é quem bem conhece. Visita elas em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, nessa noite por esta cidade de Cansanção, por esse bairro lá de Natal, por todos os bairros, pela cidade por inteira. Que o Senhor seja o comandante, que o Senhor venha a ser o general para administrar, para governar essa cidade. Porque o Senhor é um governador, é um comandante que tem um comando perfeito. E o Senhor sabe todo lugar que está os erros, o que é errado e o que é certo. E que o Senhor escolte para bem longe desta cidade tudo que não for do seu agrado. Em nome de Jesus. Que todo mal, que todo espírito maligno, invisível e traiçoeiro, que atua dia e noite para destruir as pessoas, para destruir o ser humano, para destruir os jovens, as famílias, principalmente. Que esses espíritos maus sejam amarrados, desterrados, neutralizados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também nesta noite, Senhor. Todo-Poderoso, eu quero te apresentar o Brasil. Eu quero te apresentar esse país. Guarda ele, Senhor. Livra ele dos homens perversos. Livra ele dos homens sanguinários, dos homens de coração negro, dos homens de mentes diabólicas, de homens que se destroem e ainda quer destruir o que não pertence a eles. Visita esses homens, Senhor. Visita eles, entra no coração deles, entra na mente deles, neutraliza eles, faz uma reforma na mente desses homens, nos corações desses homens, Senhor, em nome de Jesus. Livra o Brasil de uma guerra, livra o Brasil de tanta perturbação, de homens perturbados, de homens que não têm o amor de Deus no coração. Quando muitas das vezes diz que tem, está mentindo, porque quem tem o amor de Deus no coração não age da forma que muitos homens estão agindo. Visita eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro também por esse
ponto de pregação, por este cantinho de pregação, por esse cantinho que está aqui preparado para todo sábado ministrar a sua palavra, Senhor. Para quem chega aqui, para quem consegue chegar. E depois eu envio para quem não apareceu, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra, Senhor. E junto com a palavra o Senhor vai para abrir a mente das pessoas, abrir o coração das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Levante sua mão. Que a comunhão do Pai e que a comunhão do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós que vamos dizer amém. 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 Sábado, de hoje a 8, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.